nós temos muitas doenças hoje, algumas já conhecidas, outras nem tão conhecidas assim, que ainda estão tendo estudos científicos sobre isso. Então, assim, hoje a gente tem uma cadeia, né, de doenças de acometimento mental e psiquiátrico causado pelo uso abusivo das tecnologias. Então, por exemplo, a ansiedade, que já é uma doença muito conhecida, a depressão, mas hoje essas doenças, elas são desencadeadas por outros transtornos. Hoje a gente tem uma doença pouco conhecida, que é a síndrome do toque fantasma. O que é essa doença? A síndrome do toque fantasma é quando a pessoa usa muito o celular e ela tem a impressão de que o celular está vibrando ou está tocando e na verdade não está. Ela não recebeu nenhuma notificação, nenhuma ligação, mas ela tem uma espécie de alucinação de tanto que ela fica conectada no seu aparelho celular. É outra patologia também que está sendo muito discutida aí, né, pela Organização Mundial de Saúde, pelos profissionais, é a nomofobia. A nomofobia é quando a pessoa fica adoecida mesmo se o seu celular descarrega e ela não tem nenhum carregador ali no momento. Então ela não consegue ter interação social, ela não consegue conversar, ela não consegue fazer nada da sua vida enquanto ela não conseguir um carregador. Então isso são atos extremos, né, que as pessoas passam a aderir para a sua vida pela questão dos usos abusivos. Tem uma outra doença também que é chamada de disformia corporal. O que é isso? Hoje, com a rapidez da tecnologia, com a aceleração frenética das informações, as pessoas construíram um padrão de beleza, um padrão estético, e muitas pessoas visam e vislumbram alcançar esse patamar. Então a pessoa fica tão fissurada de forma doentia numa figura pública, num artista, numa digital influencer, que ela começa a ter uma obsessão por aquele padrão. E aí com isso vem os abusos dos procedimentos estéticos, onde as pessoas se despersonalizam, né, e buscam talvez um padrão inatingível e fora da sua realidade. Né? Então isso são doenças todas que já têm CID, que já estão sendo tratadas, né, por profissionais e que as pessoas não têm conhecimento. Os estudos são recentes, né, existem estudos internacionais já que compõem as revistas aí de ciência, né, de tecnologia científica, que já trazem dados evidentes sobre isso, né. São doenças mais de caráter comportamental, então as pessoas, elas não têm a autopercepção, aquele bom senso que nós tínhamos antigamente. Hoje, com a rapidez das informações das tecnologias, as pessoas perderam um pouco isso. Então, olhar para si hoje se tornou muito difícil por conta do ritmo que nós estamos, né, nessa aceleração frenética aí do nosso dia a dia. Né? E isso interfere na nossa vida pessoal, profissional, conjugal. Geralmente, a maioria das pessoas não tem autopercepção, né? Justamente porque acostumou-se. É uma rotina das pessoas esse ritmo frenético. Então, muitas vezes, os fatores externos é que sinalizam. Então, por exemplo, pode ser uma pessoa da família e o próprio adoecimento em si. Às vezes a pessoa, quando ela cai em si, que ela cai na real, que realmente, poxa, eu preciso parar, eu tô doente, eu fui hospitalizado, eu fui diagnosticado com uma doença que a maioria das pessoas não aceitam, as doenças psiquiátricas, porque existe um paradigma construído na sociedade de que é loucura, de que as pessoas que vão para uma terapia, para um psiquiatra, elas são doentes mentais, né? Todos nós temos, em algum momento da vida, algum disparador, algum start, que a gente precisa se auto-perceber. Então, eu acho que é necessário uma reflexão, estabelecer prioridades, fazer gestão de tempo, e eu acho que usar de forma menos abusiva. Existem muitas estratégias, né, que a gente pode adotar na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente possa reduzir esse abuso. Então, por exemplo, a yoga, né, as terapias alternativas com essências, terapias holísticas, né, como a gente conhece popularmente. As meditações também estão sendo muito procuradas e muito recomendadas. Os óleos essenciais, né, hoje em dia a ansiedade, ela é desencadeada, né, com a pandemia ela foi potencializada e aí ela trouxe também a fatores depressivos, né? Então, assim, a maioria das pessoas hoje, pós-pandemia, elas têm um grau de depressão e um grau de ansiedade. E isso aí depende de faixa etária. Então, hoje a busca pelos psicoterapeutas, pelos psicanalistas, pelos psiquiatras, ela cresceu 73% depois da pandemia. São números muito significativos, né? Então, a questão do autocuidado é muito importante. Outro fator que os especialistas recomendam são as atividades físicas, né?
Então você ter um tempo para você, desse autocuidado. Hoje as plataformas digitais têm meditações, tem uma meditação chamada Mindfulness, que ela é gratuita nas plataformas aí da internet. Usar a tecnologia a seu favor. Então essas meditações antes do banho, ou na hora do banho, ou quando você chega em casa, né? As atividades físicas, porque elas relaxam a musculatura. E deixar o celular no modo avião na hora de dormir também, porque o brilho da tela do celular, ele é extremamente prejudicial. Então hoje nós também temos doenças oftalmológicas, irritação das córneas, irritação das pálpebras, ressecamento ocular, tudo causado pelo uso excessivo do celular. Por quê? Porque quando eu uso o celular à noite, eu não libero melatonina, que é o hormônio que regula o nosso sono. Então, automaticamente, eu tenho um problema de insônia, que aí desencadeia a ansiedade, que desencadeia a depressão, então é uma cadeia em série. E se eu não tiver essa pausa de perceber, não, eu tô exagerando, eu preciso parar, eu preciso ler um livro, eu preciso fazer uma atividade, eu preciso buscar outros meios, a reconexão com a natureza é algo surpreendente. Então, os elementos da natureza, que antigamente as crianças tinham muito esse contato, as crianças de hoje já não têm mais. A conexão delas é só no celular. Então, desligar o celular é uma questão de disciplina e de exercício diário. É possível. Outro fator também que é muito preocupante, né, para as autoridades de saúde é o uso abusivo dos fones de ouvido. Hoje a gente sabe que o fone de ouvido ele é um artigo muito necessário para o nosso trabalho, porque com a pandemia hoje nós ficamos muito adeptos, né, às reuniões remotas, então aquele fone. Então, assim, o indicado é que você use o fone num volume baixo, porque os decibéis são extremamente prejudiciais. Hoje nós já temos casos de pessoas que têm perda auditiva, gradativa e total, né, parcial e total, perdão, por conta dos usos de fone de ouvido. Principalmente os jovens, né, porque com as plataformas digitais de música, né, de entretenimento, série, é um artigo que as pessoas hoje na academia, você pode observar, as pessoas hoje assistem série, malhando, filme, novela. Então o fone de ouvido, ele é bacana, mas a gente precisa utilizar ele não no volume máximo, no volume mediano, para que não seja tão prejudicial. Além das questões posturais e ergonômicas também, a gente fica muito nessa posição com a cabeça baixa, né? A nossa coluna cervical, ela comporta até 6 quilos. Quando a gente fica nessa posição, os estudos falam que ela tem um peso de 27 quilos. Então, a gente finda tendo muitos prejuízos posturais, né? Que a pessoa precisa, às vezes, de uma fisioterapia, de um procedimento invasivo, porque ela já ficou com uma escoliose, já tem uma lesão ali na coluna. E aquilo ali tudo, você fica com tensão muscular, você fica com torcicolo, você passa o dia dolorido, porque você não se movimenta. Porque o celular está na palma da mão, você fixa o olhar e você fica numa postura muito inadequada. Então, os especialistas recomendam, né? Hoje as plataformas têm muitas orientações, né? As pessoas precisam procurar esses profissionais, né, para terem essa ajuda. Porque muitas vezes a falta de conhecimento leva as pessoas a não procurarem ajuda. Então, não é vergonhoso procurar um profissional de saúde, ele é habilitado e capacitado para ajudar. Buscar ajuda profissional tem que ser feito, deve ser feito por todas as pessoas que sentem que o abuso dessa utilização está prejudicando sua saúde. E seja ela emocional, seja ela sua saúde física, né? Hoje a gente tem uma síndrome que está sendo muito falada, que é a síndrome de burnout, que é a síndrome do esgotamento, porque as pessoas estão acumulando muitas funções e tendo que ter multi-habilidades, né? Dar conta de tudo. E não dar conta de tudo também está tudo bem, né? Então, assim, estabeleça metas. Uma delas é fazer a gestão do seu tempo. Então, aquilo que você não consegue desempenhar como atividade hoje, você pode deixar para um outro dia, né? Você pode fazer hoje o que é realmente prioritário, o que é mais emergencial, e depois você desempenha as outras tarefas. Porque senão você acumula e você finda não sendo bom em tudo. A gente não é bom em tudo. Então você não desempenha suas atividades com a excelência, talvez, que você gostaria de desempenhar. Até porque a nossa concentração está muito prejudicada com o uso do celular. As pessoas não conseguem desempenhar uma atividade sem estar conectada nas plataformas, né, de comunicação, enfim. Então, a celeridade da resposta, da emissão e da recepção da informação, elas estão nos deixando muito desconcentrados. A gente não está conseguindo desenvolver um projeto se a gente não estiver conectado. Isso é muito ruim, porque desencadeia toda aquela cadeia que eu falei no começo. A gente tem que entender que nós precisamos dominar a tecnologia e não ela nos dominar. Quando ela nos domina, aí é um grau realmente de alerta, de perigo, que requer cuidado, pausa, né, uma reflexão, uma autoanálise para que você busque ajuda.
né? Então é muito importante você buscar ajuda, não tem como você se tratar sozinho. E aí eu gostaria também de falar sobre a questão da automedicação, porque muitas pessoas que têm insônia, ansiedade, depressão, às vezes por inibição, né, elas se sentem censuradas ao ir num profissional dessa natureza e aí elas se automedicam, né? E a automedicação é muito perigosa, né? Então, eles têm prejuízos a longo prazo para a saúde quando são utilizados sem orientação médica. Então, o ideal é que a pessoa pare, reflita, perceba, peça ajuda, né, do cônjuge, dos filhos, da família, dos próprios colegas de trabalho e faça um teste, né? Eu tô realmente exagerando? Tô. Então, o que você acha que eu preciso fazer? E aí para, busca ajuda, que com certeza você vai conseguir organizar a sua vida e fazer gestão das suas prioridades.